Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Aleluia. Era o mês de março de 1994. Numa noite em que eu fui para a casa de um amigo e eu estava muito mal. Tudo que você pode imaginar de mal. Deprimido, derrotado, destruído, sozinho. Meus pais tinham morrido num acidente de automóvel. Minha vida estava destruída, eu tinha sido traído. Além de traído, tinham tentado contra a minha própria vida. Botaram um veneno um suco de laranja para eu morrer. E se você está pensando que foi por algum motivo natural, não foi. Foi espiritual. Imagina você tentarem contra a tua vida e tu não tem mais pai, nem mãe, nem família. O meu irmão estava morando em Curitiba nessa época. E você está sozinho fisicamente, sozinho emocionalmente, destruído, derrotado, falido. A minha loja tinha falido. Tentaram contra a minha vida. E eu, naquele desespero, eu já não estava aguentando mais. E eu fui para a casa daquele meu colega, a gente foi orar lá. E numa noite de oração, em março de 1994. Eu vou te dizer uma coisa aqui, não é bom você fazer esse tipo de coisa, tá? Que eu vou dizer agora. Eu fiz porque o Espírito mandou eu fazer. É diferente. E esse meu colega tinha uma tigela com um monte de preciosas promessas assim. Sabe aquelas preciosas promessas? E você vai entender agora porque foi que o Espírito mandou. Estava orando e a minha oração silenciosa, assim, abrir a boca, era: Deus, eu já não aguento mais. Eu sei que tem gente aqui numa situação como essa. Eu disse: eu já não aguento mais, Deus. Eu sei que eu não fui fiel algum tempo atrás, eu sei que eu falhei nisso, falhei naquilo outro. Mas Deus, por que tanto mal sobre a minha vida? Por que isso, Deus? Eu já não aguento mais. E eu estava orando desse jeito, silenciosamente. E o Senhor Jesus falou comigo, audivelmente. Ele disse, lembra desse trecho que a gente cantou? Jesus reina nesse lugar com misericórdia e graça. E ele disse para mim, a minha graça te basta. E aí eu fiquei meio atordoado e a minha mente racional, né? Eu sempre fui muito racional. Sabe que às vezes a gente é tão racional e no meio de um negócio desse a racionalidade perde o sentido. E eu estava racional demais e na minha racionalidade eu pensei, eu estou em estresse, debaixo de muita pressão, e a minha mente criou essa voz. E aí eu escuto de novo, a minha graça te basta. E eu fiquei em dúvida se era Jesus. E aquilo começou a se repetir, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. E eu posso te dizer a você, não era uma voz que vinha por aqui, era como se a voz estivesse ressoando dentro de mim. Era como se eu fosse um sino, aquilo era um badalo dentro de mim. A minha graça te basta. Eu ouvia dentro de mim, irmãos. A minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. E eu fiquei assim atordoado, me levantei, eu estava de joelho. Eu me levantei, o meu colega estava lá chorando, orando e nem sabia do que estava acontecendo. E eu estava ali, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Quando eu me levantei assim, aí a voz disse, não está crendo, não, pega um. Eu fui lá, peguei. Quando eu peguei, a minha graça te basta. Porque o meu poder se estabelece nas tuas fraquezas.
E o que eu tenho para dizer da parte do Senhor Jesus para você é o seguinte. Preste atenção, irmão, no que eu vou dizer. Eu quero que você receba de todo o teu coração o que nós vamos passar aqui, porque a gente nem começou. Eu só estou dando um pequeno testemunho. Se eu soubesse naquela época o que é que significava isso, eu teria tremido na hora. Não da glória da revelação, mas talvez até de medo do que poderia acontecer. E o Senhor, eu estou vindo aqui da parte do Senhor para dizer uma coisa para você. Você sabia que tem uma forma de você viver essa graça sem ter que padecer tudo que eu padeci? É isso que eu vim trazer para você. Amém? Porque se não fosse a graça de Deus, eu não tinha suportado, irmão. Olha, 1994. Naquele mesmo ano, o Senhor disse que eu tinha um chamado. Sabe quando foi que eu assumi o chamado? 2008. Faça as contas. 14 anos. 14 anos, irmão. De fidelidade, de compromisso, fazendo rema, escola de ministro, buscando a Deus, fazendo a obra de Deus. E foi muita pancada que o diabo veio para cima de mim. Se eu não tivesse firme na palavra, eu não tinha suportado. Mas eu aprendi, é isso que Deus mandou falar para vocês, que existe uma forma de ser mais rápido nisso tudo. Amém? Amém. E essa forma não é misteriosa, não é muito diferente do que você tem recebido aqui. Ou os alunos do Rema têm recebido nas aulas do Rema. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei como vocês tratam essa palavra pegada aqui, né? Lá no Mato Grosso do Sul, pegada, eu acho que deve ser a mesma simbologia daqui, porque eu vim do Mato Grosso do Sul antes de vir para o Paraná, né? E lá pegada significa intensidade. É isso aqui? Então, irmãos, acho que o que a palavra vem dizer para você hoje é para tirar esses crentes que estão no marasmo e dar uma pegada em você, entendeu? Porque esse é o problema que aconteceu comigo. Jesus disse, a minha graça te basta, foi ele que falou. E por não estar com uma pegada devida, eu sofri bastante. E se você for intenso na palavra que você tem recebido, irmãos, esse processo é mais encurtado. Porque esse processo não tem a ver com Deus fritando na frigideira a tua vida. Não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com o diabo fazendo o papel dele e você, porque ainda não é maduro, sofrendo por causa disso. É isso que tem a ver. Entendeu? E muita gente se desvia ou está triste nas igrejas porque não aprenderam que Jesus exige, ele não dá chance. Ele exige de você maturidade. A palavra de Deus diz lá em Timóteo, no capítulo 3, a respeito daquele negócio que ele quer. Ele diz assim que Deus deseja que os homens levantem mãos santas e orem, intercedam, principalmente pelas autoridades. Quem lembra desse texto? Aí diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Na verdade, muitas pessoas são salvas, mas não chegam no pleno conhecimento da verdade. E meio que por causa da misericórdia de Deus é que eles vão vivendo. Mas Deus não quer só que você viva pela misericórdia, Ele quer que você viva pela fé, irmão. Amém? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu respeito de todo o coração, porque são ministros de Deus. Essas ministrações a respeito das nossas fraquezas. É verdade, irmão, nós temos fraquezas. Não é verdade? Quem tem fraquezas aqui? Quem é perfeito? Ninguém é perfeito, irmão, tem defeitos. Tá? Mas você tem que entender uma questão didática. Jesus não tratava com fraqueza, ele tratava com o poder que resolvia as fraquezas. Amém? É claro que ele sabe que você é falho. E ele tem misericórdia da sua vida. Claro, irmãos.
Mas eu não posso pegar um púlpito aqui e começar a ministrar só a misericórdia, porque Deus sabe que nós somos fracos, e pegar uma verdade, e pegar com aquela intensidade, e em vez de produzir um fruto benéfico de edificação, fazendo com que as pessoas cresçam na sua fé e amadureçam, eu vou produzir um monte de crente ligado à alma, a mim. Oh, que pastor misericordioso, que sabe que nós temos fraquezas. Aquele que é um homem de Deus. Irmãos, eu não quero isso não, irmão. Eu quero que você seja ligado a Jesus, que é a videira. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que é verdade que Jesus tem misericórdia das nossas fraquezas. Eu não estou dizendo que ele tem misericórdia. Mas você precisa entender o que aconteceu quando os discípulos estão lá naquele mar da Galileia. E Jesus vem andando por entre as águas. E os discípulos, né, ainda nesse nível de alma. Olha, é um fantasma. E Jesus diz, não tem mais, sou eu. Aí Pedro disse, se és tu, Senhor, manda que eu vá até onde tu estás. E Jesus diz, vem. Jesus não teve problema, não. Pedro vem com coragem, impetuosidade, bota o pé sobre as águas e vai andando. Olha aí. E quando ele vai andando, a Bíblia diz que quando levantou-se as ondas e os ventos, Pedro olhou para aquilo e teve medo. Sabe, muitas vezes acontece isso. Se eu soubesse as vezes que eu iria ter medo, depois do que Jesus Cristo disse que era só pela graça dele, eu não tinha tido medo, eu tinha tido coragem, se eu soubesse. Porque naquele episódio, Pedro tem medo e a Bíblia diz que ele começa a afundar. Quando ele está afundando, Jesus vem com o seu braço de misericórdia aí, sustenta ele, né? Aí todo mundo diz, isso mesmo, maravilhoso, misericordioso. Tá? Aí Jesus, em vez de dizer, eu te amo, ele diz, por que tu duvidasse? Você consegue entender? Por isso que eu digo que Jesus não quer que você fique nesse nível de misericórdia, ele quer que você viva pela fé. Ele quer que você amadureça, irmão. Temos que parar com esse complexo de nenenzinho da gente, irmão. A gente quer sempre alguém para estar acariciando as nossas emoções, o nosso ego, os nossos problemas existenciais, porque nós fomos rejeitados. Irmão, deixa eu dizer uma novidade para você. Igreja é composta de pessoas que chegaram feridas, de pessoas que chegaram magoadas, de pessoas que foram rejeitadas. É verdade ou não é? Então você não é a única Coca-Cola do deserto, irmão. Você não é a única pessoa que veio magoada aqui ou que está sofrendo, irmãos. Mas você tem que sair desse nível e alcançar o nível que Deus quer. Era isso que eu não entendia, porque quando eu vi a história, ó como é que o diabo trata, olha, presta atenção. O diabo pegou, você tem ideia, além de meu pai e minha mãe morreu num acidente, foi o diabo. Eu estava traído. Alguém tentou me envenenar, para piorar. As pessoas que fizeram mal comigo disseram que eles iam ter como filho, presta atenção, uma pessoa que ia ser muito importante para a humanidade. Esse é o anticristo. E o demônio disse para eles que tinham que me matar, porque eu estava atrapalhando o projeto deles. Isso é ruim, irmão, mas causa um outro mal. Quando você vai para a palavra, você pensa que você é alguma coisa especial. Porque o diabo botou especialmente um alvo em você. E o que acontece? Você começa a não entender quando as pessoas não acreditam em você. Quando ninguém te dá uma oportunidade. Entendeu? E aí você começa a ficar ferido. Porque você diz, meu Deus, o diabo teve cuidado de querer me matar, mas nem os irmãos querem lembrar de mim. Então o diabo tem mais cuidado comigo que os irmãos? E eu não estava entendendo que Jesus, na verdade o que Jesus queria dizer quando disse a minha graça te basta, é que do mesmo jeito que o diabo quis me matar, a única salvação para a minha vida é sair do nível de alma e ir para o nível do espírito. Porque se eu ficar no nível de alma, o diabo vai me matar. Entendeu? Está recebendo aí você? Sabe que essas mágoas, essas tristezas que tu tem é porque tu ainda não chegaste no nível que Jesus quer?
Então vamos parar desse negócio de neném chorão e começar a partir para o que Deus quer, irmão. Deus não chamou pessoas diferentes, Ele não ama mais um do que outros, ou Ele, fulano é importante, Beltrano não é. Deus não faz isso, o diabo faz isso. Porque foi isso que o diabo fez comigo. Ele disse, você não é importante, eu descarto, é por isso que a gente vai matar você. Eu posso não ser importante para o diabo, mas graças a Deus que eu sou importante para Deus. E você também. Amém? Oh, glória a Deus. Então, uma das coisas que eu não entendi era isso. Por quê? O que é isso? O que é a graça, irmãos? Irmãos, a graça já foi dada. Quem já recebeu de graça? Amém? Da graça de Deus. Amém? A graça foi dada, mas a graça é também a manifestação, não só de um favor que nós não merecíamos, mas é também o poder e manifestação do Espírito sobre a nossa vida. E é preciso a gente estar nesse nível de confiar totalmente na graça de Deus. Amém? Quando aquele momento, para você ter ideia, eu gosto de falar na prática, que é para você entender. Eu estava aqui emocionado, eu peguei um lenço, enxuguei os olhos. E por quê? Porque enquanto eu estava ali, estava sendo ministrada essa música, eu me lembrei que se não fosse a graça de Deus, eu não tinha nem condição de estar pregando aqui com vocês. Se não fosse a graça de Deus, eu não podia ser professor do Rema. Mas eu quero que você entenda que não é só um coração agradecido, porque foi pela graça de Deus que eu não merecia e Deus fez. Mas também é um coração que tem revelação de que a graça de Deus é o poder para fazer aquilo pelo qual Ele chamou você. Amém? Então eu subi aqui crendo que Deus ia falar. Aí foi quando, depois de tantos anos, nesse processo todo, eu comecei a entender o que é a minha graça te basta. A graça de Jesus basta para pregar, para evangelizar, para ser filho de Deus, para dar testemunho, para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para ser tudo, irmão. É a graça de Deus que te faz estar em pé, cheio do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. É a graça de Deus que faz com que quando você impõe as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados sim. Foi pela graça de Deus e na fé no que está escrito lá em Marcos 16, que quando eu engoli um caco de vidro, que o diabo queria me matar de todo jeito. Caco de vidro desse tamanho. Eu comecei a confessar o que está escrito. Não, a Bíblia diz que os que creem, se beberem alguma coisa mortífera, e também se comer, porque é a vida que está prometida aqui. E no outro dia, enquanto eu estava tomando um copo de refrigerante, o líquido estava entrando, e Jesus fez o caco sair de dentro e sair. Como é que pode? Se a onda está vindo, como é que sai? Primeiro milagre é tirar de dentro de mim. Segundo milagre, e conta a corrente do que eu estava bebendo. E o terceiro milagre é para eu ver, ele fez o caco boiar. E eu vim com a colher e peguei assim. 3 milagres em um só. Por causa da palavra, irmão. Se eu não cresce na palavra, eu estava morto naquele dia. 2006. É isso que significa a graça do Senhor te basta, irmão. Jesus reina nesse lugar com misericórdia e graça. Misericórdia para atingir os incrédulos. Misericórdia para atingir aquele coração que tem chegado pouco tempo no reino de Deus. Misericórdia para atingir aquele que continua no erro. Misericórdia para atingir aquele que já faz tempo que está no reino, mas ainda não entendeu o que significa a minha graça te basta. E é para te fazer entender que nós vamos ministrar essa palavra. Amém? Então eu quero que você abra. Agora, finalmente, vamos abrir a Bíblia. É como nós dissemos lá na aula de escatologia. Esse foi só desperta, ó tu que dormes, entre aspas. Eu gosto de dar uns desperta, ó tu que dormes, entre aspas. Sabe o que é que diz? Desperta, ó tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Pronto, aí você leva uma pancada do Espírito, aí fica acordado. Tá? Sabe que às vezes a gente tem que dar uma tapa em alguém para poder acordar? Às vezes eu estava dirigindo lá no Mato Grosso do Sul, vários quilômetros. Uma vez eu cortei o Brasil quase todo no carro. E tem hora que você fica assim. E às vezes você tem que dar uma tapa em você. Quem já passou por isso aqui? Eu fazia tá. Pegava um copo com água no olho assim.
Para poder ficar acordado. E é o desperta, ó tu que dormes, tá? Então, veja só, em Lucas, capítulo 6, versículo 39. Vamos para o básico da palavra agora, tá bom? Tem um relógio por aqui. Alguém me ajuda com a hora, tá? Comecei de que horas? São 8h04. Comecei de que hora? Uns 10 minutos? Então vamos até 8h40, pode ser? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então aqui no versículo 39, presta bastante atenção, porque está todo mundo despertado agora, né? Jesus vai esclarecer, amém? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Vamos ver o que é que Jesus tem a esclarecer. Ele reina nesse lugar. Diga, Jesus. Aponta assim, reina nesse lugar. E diga assim, Jesus, reina neste lugar. É, porque é o conjunto, viu? Olha só, versículo 39. Propôs-lhes também uma parábola. Presta atenção. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Antes de continuar, vamos dar um selar. Você sabe o que é selar? Pausa para reflexão. Né? Essas reflexões são necessárias, que é para a gente localizar. Será que tu não está cego ainda e não está guiando gente para a cegueira também, não? O que Jesus vai ensinar aqui, presta atenção, a partir de agora, é algo para tirar a cegueira. É aquilo que ele diz, né, para João, lá na revelação do Apocalipse. Eu aconselho-te que de mim compre colírio para limpar os teus olhos e para que veja. Ele diz isso lá para a carta para a igreja de Laodiceia. Ele diz, porque tu diz, eu estou rico e abastado, pois tu não sabes que tu és cego, pobre e nu. Porque tu diz, não preciso de nada. Esse é que é o problema, é o orgulho. E vamos ver o que é que ele está querendo dizer para a gente tirar essa cegueira do orgulho. Ele diz assim, 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, diga comigo, for bem instruído. Está entendendo aqui, ó, começando, ó. Ele exige que quem ensina, instrua direito. Salmo 23. O Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia para pastos verdejantes e para águas tranquilas. Quem é que guia? O que é o pasto? Pega a Bíblia. Jesus guia você para comer uma palavra verdadeira. Não é ninguém, é Jesus. Porque é Ele que diz que quem for bem instruído vai ser como seu mestre. Então isso, ao mesmo tempo que é uma advertência para quem está sendo instruído, é uma advertência para quem instrui. Porque a Bíblia também diz que quem ensina, esmere-se por fazê-lo. Ele diz, todo aquele que é bem instruído será como seu mestre. Então, antes da gente continuar, a questão aqui é entre o que se ensina e que muitas vezes a pessoa está cego e está guiando o outro para um abismo, porque não está instruindo direito. Ok? Presta atenção aqui. Aí ele diz, 41. Por que tu vês um argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio olho? Como poderás dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu tiro o argueiro do teu olho, e não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. O princípio aqui é o seguinte, já que tu vai ensinar, primeiro conserta tu mesmo para tu poder ensinar. É isso aqui que ele está querendo dizer, tá? Aí ele diz 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Então presta atenção, entre o versículo 43
e o 44, ele citou 3 vezes a palavra fruto. Diga comigo, fruto. E o que é um fruto? Vou te dar a essência do que significa essa palavra geral, no natural e também na palavra de Deus. Fruto é um produto externo de uma informação que já está internamente. Exemplo, árvore, macieira. Ela tem a genética e o DNA de maçã. E dentro, um dia, quando dá o tempo certo, ela dá o seu fruto. Lembra do Salmo 1 que diz: bem-aventurado o varão que não anda na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Tudo que ele faz, prospera. Então, é uma informação interna que sai externamente. Além desse tipo de fruto, a Bíblia fala ainda de outros dois frutos, que estão interligados. A Bíblia fala do fruto do Espírito, e a Bíblia fala de produzir frutos de justiça. Não é a mesma coisa. O fruto do Espírito está contido dentro dos frutos de justiça. Mas existem alguns frutos de justiça que não são fruto do Espírito. O fruto do Espírito é conhecido: amor, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio. Conta essas coisas não há lei, não é o que ele vai dizendo? Mansidão, fé. Fruto de justiça, eu vou dar um exemplo do que é um fruto de justiça. Evangelizar. Você vai evangelizar. É fruto do Espírito? Não. Mas é um fruto de justiça. Então, atitudes práticas, diga práticas, é o que é fruto. Se aquele fruto veio de uma informação no seu espírito, é o chamado fruto do Espírito. Se aquele fruto é por um impulso do Espírito ou uma ordem de Jesus que está na palavra, é o que se chama de fruto de justiça. Ele decide por todo mundo e pregar o evangelho. Aí você vai e prega o evangelho. Não é fruto do Espírito, mas é fruto de justiça. Amém? Então, veja bem, o princípio é esse. É uma informação interna que se produz externamente. Ou seja, é a prática do que está dentro. Amém? Amém? Está comigo? Então, é nesse contexto que ele diz que uma árvore ruim não dá fruto ruim. E uma árvore boa dá um fruto bom. Aí ele diz no versículo 45, presta atenção aqui que esclarece tudo. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. E a explicação está aqui, o que ele quer dizer? Porque a boca fala do que está cheio o... Então, o que ele está falando de produzir um fruto que é verdadeiro e que vai mostrar se aquela pessoa é cega ou se não é cego, é o que sai da boca. Não é aquilo que você diz: fulano falou comigo, fez uma coisa, fez outra, e eu não gosto daquelas atitudes deles. É árvore má, a Bíblia diz que pelo fruto. Não é isso que está. A Bíblia está falando aqui que é o que sai da boca da pessoa, que está dentro do coração. Veja, a informação interna que sai externamente. Amém? Porque veja o contexto, você tem que ver o contexto. Ele está falando sobre um cego não pode, se os dois cegos, um guiar o outro, vai cair dentro do abismo. Então, antes de tu ensinar, deixa de ser cego, tira a trave do teu olho para ensinar a pessoa certa. Aí ele explica: olha só, quando é que a gente sabe, vou contextualizar agora, quando é que a gente sabe que uma pessoa não é cego espiritualmente e que não tem uma trave desse tamanho dentro do olho? É quando sai da boca dele o que está dentro do coração, e o que sai de dentro do coração é a palavra. Como é que você sabe que é a palavra, pastor? Porque no começo ele está falando: todo aquele que é bem instruído pelo seu bem instruído será como seu mestre. Então a questão aqui é a palavra. Quantos vocês estão entendendo? Está começando a entender o que Jesus está querendo dizer? Está entendendo agora por que o pastor guia você para pastos verdejantes? É pastor Jesus que manda você comer a palavra. Amém? Aí ele vem no 46. Aí agora é a paulada cristiana. Eu gosto quando Jesus dá umas pauladas, porque para essa mentira de gente que acha: esse pastor é muito duro, Jesus é o bom pastor, e dá umas pauladas também.
Porque se um pastor dizer um negócio desse, na mesma hora todo mundo sai da igreja. Porque olha Jesus, o bom pastor, diz: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? É selar, bem selado mesmo. Nos dois sentidos, de selar e de selar. Selar no hebraico e selar no português. Nos dois sentidos do português. Selar de selo e de selar em cima de um monte, de um cavalo. Hein? Porque para quem não quer praticar a palavra, sela em cima de um cavalo bravo. Mas para quem quer praticar a palavra, sela um selo de uma carta para os céus. E aí, vem cá, olha só. 47. Aí é nesse contexto, veja, você não pode tirar o texto do contexto para ser pretexto de qualquer bobagem aí. Nesse contexto da palavra, do ensino, do que sai de dentro do coração, é aí que ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala. Presta atenção nesse detalhe. Eu gosto muito desse ensino de Jesus aqui em Lucas, porque tem esse detalhe. Abriu e cavou profunda vala. O cara foi, cavou. Não, ainda não tem pedra não, então cava mais, menino, cava mais. Vai cavando, vai cavando, vai cavando, até encontrar a rocha. Lembra do que eu disse no começo? A minha graça te basta? Você tem que encontrar a rocha. Às vezes a gente vai de um ministério para outro, de um ministério para outro, de uma igreja para outra, de um evento para outro. Mas deixa eu dizer, isso não é um erro não, porque às vezes, hoje em dia está muito difícil encontrar a palavra mesmo, viu? E eu entendo quando alguém vai para um lugar para outro, porque para encontrar a palavra, a gente encontra muita alma. Gente que chora no teu braço, liga para o teu telefone no dia do teu aniversário e diz: eu sou um pastor que te amo. Mas palavra mesmo está pouco. Entendeu? Muita alma. Eu não estou nem falando da ser vergonhice. Ser vergonhice está na cara que é pecado, né? Bandidagem, manipulação, passando dinheiro, mão no dinheiro, prostituição, tudo isso aí, todo mundo sabe que isso não convém a santos, nem sequer se nomear. Eu estou falando de outra nuance, que é a nuance de, em vez de ensinar a palavra, começar a puxar as pessoas pela alma. Irmão, tem muita gente sofrida, irmão. Quem não gosta de um acalento? Quem não gosta de um eu te amo? Quem não gosta do eu gosto de você? Quem não gosta da pessoa ligar no dia do aniversário? Todo mundo gosta disso. Porque todo mundo quer se fazer importante. E eu estou dizendo para você que por mais que você goste, não fique à mercê dessas coisas, senão você vai ficar com uma onda bravia de um lado para o outro. Você vai ficar sofrendo. Foi isso que eu sofri. Tenho 30 e tantos anos de crente, irmão. E é esse processo de ir para um lado para o outro, como quem vai para uma onda de um lado para o outro, que eu estou querendo livrar você, irmão. Se você encontrou a palavra, fica naquela rocha e não abre para nada. Não abre para nada, nem ninguém. Começa a confessar a palavra, se encher do Espírito. Ter essa pegada de Jesus, essa intensidade de adoração, de confissão da palavra, de estudo, de aprofundar a palavra, de praticar a palavra, irmão. Porque ainda vou depois, daqui a pouco eu vou te mostrar um texto de Hebreus que esclarece isso aí. Eu entendo que a pessoa fica por lá, mas quando encontra, fica quieto, persevera. Amém? Isso tem a ver com aqui, ó. Jesus reina nesse lugar. Jesus reina nesse lugar. Muita gente, Jesus está reinando aqui, mas aqui está uma confusão que não tem tamanho. E o conserto para aqui está na palavra.
Então, quando você encontra um lugar onde você está sendo ministrado a palavra, você começa a renovar o que está aqui. Eu não sei de outros lugares, nem conheço essa cidade. Mas eu posso dizer o que eu percebi, não só porque nós estamos no mesmo ministério. Por esse ministério eu te garanto que aqui você vai receber a palavra, e pelo que eu percebi da vida desse casal, e pelo que eu percebi dessa igreja, e que eu percebi desse rema, ele é bastante saudável espiritualmente, aqui é um bom lugar para você firmar a estaca. Se quiser viver feito um aventureiro espiritual, corra aí. Depois de uns 10 anos você volta e me diz, porque eu já passei por esse tipo de coisa. Não, tem sempre alguém amoroso que te dá um abraço, irmão. Mas na hora do sufoco, da enfermidade, você até encontra alguém que vai chegar lá de lado da tua cama e vai te dar a mão. Você está lá, o médico diz, tu está com câncer, e tu pega, me dá a mão. Oh, estamos aqui com você. Aí, só falta dizer, eu vim aqui para te encomendar a tua alma. É? Tem uma pessoa que houve um tempo desse atrás, que estava lutando contra um câncer e confessando a palavra. E uma pessoa teve, meu Jesus, chegou no ouvido daquela pessoa, entrega a tua vida, vai para a glória. No outro dia morreu. Porque é tudo pela fé. Irmão, eu vou dizer, você não vai encontrar em mim, nem nesse ministério, uma pessoa que diga, entregue a tua vida. Entrega nada. Entrega nada, irmão. O diabo vem roubar e você diz, já desse, te entrega. Não, mas o melhor lugar é na glória. Claro que o melhor lugar é na glória, mas a gente tem algo para fazer aqui. E o que a gente tem para fazer aqui é saquear o inferno. E dar glória a Deus. E dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo, irmão. E pregar o evangelho. Não é eu vou entregar a minha vida. É melhor estar na glória. É no que dá, tá com uma pessoa que não está cheio de fé e da palavra. Mas tem muito coração e amor e compaixão. Não quero compaixão de ninguém para encomendar a minha vida para morrer, não, irmão. É melhor um brabo que não sabe nem se tratar direito e chega e te diz a palavra, do que um coração acalentador que vai te enviar logo para o cemitério. É nessas horas que você vê que esse negócio de estar à mercê de papaizinho e mamãezinha e de bondade. O que importa é a palavra, irmão. O teu pai é Deus, o teu pastor é Jesus. O verdadeiro amor diz a verdade. Amor diz a verdade. Pronto, temos um exemplo natural, e aqui todo mundo conhece esse exemplo. Pai e mãe superprotetor de filho. Conheço um caso de um pai que botou os filhos a perder. Tudo que o filho fazia de errado, chegava lá e pagava. Pagava, 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 pagava. O filho ficou ruim. Você sabe que é mais ou menos isso que algumas pessoas fazem? Em vez de dizer a verdade, está só pagando com amor, com compaixão. Com misericórdia. Irmão, não estou dizendo que é errado misericórdia não, mas a misericórdia ela tem que ter o fruto completo. Misericórdia começa com um braço que dá, e depois com a palavra que diz, por que tu duvidasse, ninguém? É? Te dou a mão e te levanto, por que tu duvidasse? Falando nisso, por que tu duvidasse? O pai, se um filho está na cadeia, ele vai lá e eu vou pagar. Agora vem cá, pega para você, cabra safado, eu te ensinei a fazer um negócio desse, rapaz. Me fazendo passar por vergonha, tirando você da cadeia. Então a mesma misericórdia que tira também é a que diz a verdade. Isso é amor. E eu estou aqui para dizer a verdade para você. Jesus está advertindo. Ele está dizendo que a gente tem que dar bom fruto. E o fruto é a palavra. Diga comigo a palavra. Agora, vamos ter que ter tempo, porque tem muita coisa que ver, tá?
Então, eu quero que você deixe aberta a Bíblia em Hebreus, que nós vamos caminhar pelo menos uns 6 capítulos de Hebreus, tá? Mas não vamos ler tudo não, mas eu vou fazendo um resumo para você entender o contexto disso tudo. Veja, o ensino de Jesus, essa parábola que depois que eu abrir em Hebreus, eu vou esperar que você abra aí, porque o pastor guia para pastos verdejantes, não é para ilustrações e coisa para te fazer emocionar não, tá? Então vamos para o pasto. Continuar, né? Comemos um capizinho ali da beira, agora vamos lá para o meio do pasto. Mas é desse jeito. Então, em Hebreus, tá? Antes da gente ler, o que nós lemos agora dessa parábola de Jesus, tem o resumo do ensino de Jesus. Primeiro ele fala, um cego não pode ensinar um outro cego, senão os dois vão cair no abismo, né? Se for guiar. E ele diz, todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Então, primeiro ponto de Jesus é ensino, diga ensino. Depois ele fala sobre o fruto que sai da boca. Tá? Então, o que é que sai da boca? Diga confissão. E depois ele finaliza dizendo, quem ouve e pratica a minha palavra é semelhante, tal, tal, tal. Então, o terceiro ponto do ensino de Jesus que é prática, diga prática. Então, o que Jesus está querendo dizer é que você tem que aprender e tem que ensinar o que está na palavra e é que vai sair da tua boca e você tem que praticar isso. Ok? Amém? Então, veja que o ensino, tudo que Jesus fazia de milagres, sinais e maravilhas, era em cima de fé. Ele dizia, tua fé te salvou, tua fé te curou, grande é a tua fé. Nem Israel vi fé como essa, né? Então era sempre fé, 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 fé. Lá em Romanos, nós vemos em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E Jesus está dizendo aqui que nós devemos não só aprender e crescer, mas também ensinar e deixar de ser cego para isso. E o que vai traduzir quem é um bom mestre, ou quem está sendo um bom aluno, é a palavra que está dentro de você que vai ter que sair pela sua boca. Então veja que a vida cristã verdadeira envolve uma prática de falar a palavra e praticar a palavra. Amém? Então tem gente até que pratica, mas não fala nada. Tem gente que está evangelizando todo domingo. Você vai falar, a minha vida está uma miséria. Como é que tu evangeliza todo dia e tu diz que a tua vida está uma miséria? Então é uma árvore que está dando fruto ruim. Tem gente que é fiel em louvor, tem gente que é fiel no diaconato, tem gente que é fiel no evangelismo, tem gente que é fiel em tudo, departamento de assistência social, mas a boca é um sepulcro caiado. Tenha cuidado, porque a vida cristã que Jesus está dizendo entra a palavra, sai a palavra e faz o fruto de justiça. Isso é vida cristã, amém? Porque você não... irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O que você está fazendo nas ruas evangelizando, ou no departamento infantil, ou o que for, só tem validade acompanhada de uma confissão correta. Porque o que vai dar vida para a pessoa, presta atenção que eu vou dizer agora que vai ser revelação para alguém. Tem gente aí que diz, eu vim para essa igreja porque o povo é muito bom, hein? O povo chegou, me deu a mão, e chegou e foi, ajudou. Amém. Tá? Amém. Mas é parte de amém. Porque o que vai gerar vida não é essa prática. O que vai gerar vida é o que sai da boca da pessoa, que é a palavra. Porque o que produz vida é a palavra. Jesus Cristo disse, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A pessoa vem por causa das boas obras, mas ela permanece por causa da palavra. Amém? É igual aos milagres. A pessoa vem pelos milagres, mas permanece por causa da palavra. Porque é a palavra que gera vida. Então são duas faces da moeda. A primeira moeda são os frutos de justiça. O que você está evangelizando, o que você está fazendo. E a outra face é o que você está falando. Amém? Então tem gente que às vezes diz, eu estou cansado de muito falatório, que fala isso e fala aquilo outro. Eu quero ver a pessoa praticar. Quem já ouviu isso aqui? Parte da verdade é essa. Não é a verdade completa. Porque tem gente que pratica, mas a boca é um sepulcro caiado. Eu conheço casos de pessoas que praticam coisas maravilhosas, mas vive doente, triste, abatido, pessimista
e reclama da vida. Mas está praticando as coisas lindas. Amém? Amém? Aí tem gente que diz, esse aí é que é um verdadeiro cristão. Discordo, há dúvidas na palavra. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro cristão, ele não só pratica, como ele fala a palavra. Amém? Quem vai dizer amém aqui? Amém? Porque tem muita gente. Chega o bico é doce para dizer. Tem gente que não pratica e só fala. Estou cansado do que fala. Irmão, é as duas coisas, irmão. Porque tem gente que pratica e a boca é um sepulcro caiado. E no momento que você precisar da palavra, vai sair reclamação e murmuração. E é por isso que tem muita igreja dividida. Porque essas pessoas conquistam um certo grupo de pessoas porque são bonzinhos, são isso, aquilo, outro. Mas a reclamação está sempre em dia. E na hora que a reclamação atingir você, vai apodrecer você. Porque Efésios capítulo 3 diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ali no original é sapros, que significa palavra que apodrece. Que diz que saindo vem a contaminar muitos. Entendeu? A palavra de reclamação e de murmuração, e que não é bíblica, vai contaminar as pessoas. E quando a pessoa tem uma certa influência, leva um troço, um bocado de gente. Por isso que eu digo que é parte da verdade essa história de praticar boas obras. Boas obras é parte, irmão. A outra parte é o que realmente produz vida. Porque você pode te dar uma comida para quem está com fome. Isso está correto? Está correto? Amém. E vai produzir uma vida naquele momento, aquele almoço do rapaz. Mas depois ele vai precisar de outro alimento, você vai dar de novo. E ele vai produzir uma vida naquele momento. Mas a grande questão e a pergunta de $1 milhão é por que a vida do rapaz nunca está boa? Por que você tem que levar a cesta básica todo mês? Porque está desempregado. Aí tu arruma um emprego, aí depois precisa de novo. E a questão é, por que está se repetindo? Muitas vezes não é só porque falta um auxílio natural, é porque falta o principal, que é o auxílio espiritual. A boca dele tem que produzir frutos. Porque aquela boca é que vai fazer ele viver na vida de Deus. Amém, irmãos? Você precisa entender que vida de Deus não se produz com nada natural, mesmo que seja bíblico. Fazer o bem é natural e é bíblico. Mas o que produz vida é a palavra. O que renova a mente é a palavra. O que faz tu manter o teu juízo é a palavra. Porque no futuro, quando a gente vai vivendo a vida cristã, e eu tenho experiência disso, o diabo, ele já não vai mais questionar, por que tu está pobre? Ou por que tu está sem emprego? Ou por que ninguém te ama? Ele sabe que isso não adianta mais, ele vai para onde? Para a palavra. Ele vai lá e diz, se tu és filho de Deus, por que teu ministério não vai para frente? Se tu és filho de Deus, por que isso? Porque ele vai questionar a origem da vida, que é a palavra. E é ali que vem os grandes desvios e os ateísmos. E as quedas em homossexualismo e lesbianismo. É ali. Entendeu? Na origem. A origem é que faz as pessoas cair. E depois, com a cara mais lavada, diz, eu tentei de tudo, todo tipo de libertação. Vieram me ungir com óleo, com água abençoada do Rio de Jordão, e com os 350 pastores, tudinho, e nada resolveu. Claro, não é 350 pastores, nem água abençoada, nem óleo, nem unção de tapa, nem de bofete, nem nada que muda. O que muda é a renovação da mente, é matar um leão todo dia. Todo dia está vindo aquela tentação. A Bíblia diz, as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus, destruindo sofismas e fortalezas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Em outro lugar ele diz, trazendo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você tem que trazer seu pensamento cativo ao que está na palavra. Logo, é a palavra que gera fé, é a palavra que muda o teu pensamento, é a palavra que vai fazer você ficar com o juízo correto, é a palavra que vai te sustentar, irmão. É isso que se chama crente com pegada. Crente com pegada é aquele que está firmado, enganchou assim, cravou na palavra e não solta. Ficou ali e pronto.
Então você abriu em Hebreus, né? Presta atenção no livro de Hebreus. Eu gosto de dar essas pancadas violentas no espírito de engano, porque eu vou dizer uma coisa para você. Pior do que mentira completa é meia-verdade. Esse não é o ministério da meia-verdade, viu? Nós encaramos. Vamos para a Bíblia para ver se é assim. Ok? O que foi, irmão? Tá vendo o que é? Ministério de pegada é assim. Que foi? Que queres que eu te faça? Desculpa, irmão, mas tem que ser. Eu estou ligado, hein? Ó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você abriu em Hebreus, né? Olha só. Então, como eu disse, contexto, tá? Contexto. Vamos fazer um resumo do livro de Hebreus. Você abre o livro de Hebreus, quando você vai lendo lá o capítulo 1 e o capítulo 2, o resumo é o seguinte, ele está falando da obra de Jesus, que é mais que suficiente, e ele começa a fazer um comparativo entre Jesus e os anjos. É por isso que ele diz lá, os anjos são espíritos ministradores vindo da parte de Deus para auxiliar daqueles que vão herdar a salvação e tal. E aí ele usa um texto da Septuaginta que diz, fizeste um pouco menor do que os anjos. Que na verdade ali fizesse um pouco menor do que Deus, na verdade Elohim é a palavra. O problema é porque ela é intercambiável, pode ser usado para Deus ou para anjos. Mas aí ele faz essa comparação, que é muito maior e superior do que o ministério dos anjos. No capítulo 2, quando ele está fazendo esse apanhado e dizendo que Jesus é superior, porque todo o livro de Hebreus, se você for ver, é um comparativo, ele compara duas coisas. Todos os capítulos. Então ele inicialmente faz essa comparação. Lá na frente ele começa a comparar a velha aliança com a nova. E aí tem outro momento que ele compara os sacerdotes da velha aliança com Jesus, que é o sumo sacerdote. Ele fica fazendo o tempo todo esse comparativo. O tempo todo. E lá no começo, ele compara dizendo que Jesus, a obra dele é suficiente e é superior à dos anjos. Quando chega no... Olha, abre aí, Hebreus 2:1. É neste contexto, eu sempre gosto de ver todo o contexto, que é para a pessoa não ficar com... tirou o versículo fora do contexto, aquelas bobagens todas que a gente ouve por aí. Vamos lá. Porque por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Então ele começa a fazer isso. O escritor dos Hebreus ele fica fazendo comparação, aí diz, é por isso que nós devemos fazer aquilo, isso e aquilo outro. Então ele está dizendo, está vendo? Jesus é superior aos anjos e a obra dele é mais que suficiente. É por isso que a gente tem que se apegar com mais firmeza às palavras ouvidas, amém? E aí ele vai, quando chega no 3... Ele diz no versículo 1, mais uma vez, ele faz essa advertência. 3:1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então ele agora está fazendo um comparativo com Jesus, que é um sacerdote superior aos sacerdotes da velha aliança. Aí que ele começa nesse capítulo 3 a falar do que aconteceu com Israel. E no versículo 19 ele diz assim, vê o 3:19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Presta atenção. Ele diz, eles não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Todo o capítulo 4, no início, melhor dizendo, do 1 ao 10, ele começa a falar sobre que restava um descanso para o reino de Deus, para o povo de Deus, e que aqueles israelitas não entraram no descanso, porque não acompanhou aquela palavra com fé. E aí ele diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Então diga assim, quem crê, entra no descanso.
Agora olha aquilo que diz no versículo 11. Ele diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Viu aí? Amém? Agora alguém pode dizer: olha aí, peguei a contradição. Contradição nada. Presta atenção. Olha o que eu vou dizer. A Bíblia diz lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já foram dadas. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui, amém? Concorda? Você tem aprendido que tudo que foi necessário já foi feito. Diga, foi feito? E foi feito mesmo. Mas eu preciso entender alguma coisa. O fato de que a justificação já foi paga, a salvação já foi dada, a cura já foi dada, não desfaz um outro fato, que tem algumas coisas que nós temos que fazer. Coisas que o diabo e que o pecado fez já foram resolvidas. Doença, pecado, morte, fraqueza, miséria. Essas coisas foram resolvidas. Mas a Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. Então tem a parte de Deus e tem a nossa. Por isso que o escritor dos Hebreus está dizendo: vamos nos esforçar para fazer, para que a gente não caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ele está dizendo, para que você não caia e não seja incrédulo, você tem que fazer algo. Amém? Que algo é esse, irmão? É por isso que é a pegada espiritual. Os frutos de justiça, o fruto do Espírito Santo. Se a gente não viver praticando a palavra, confessando a palavra, a gente corre o risco de cair, porque nós não estamos crescendo espiritualmente. Dessa forma, nós não estamos renovando a nossa mente com a palavra. Entendeu? É diferente, não tem nada a ver com o que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós somos cooperadores com Deus. Então, o que o Espírito Santo está fazendo nesses últimos dias é trazendo uma clareza, um desperta, ó tu que dormes, tá? Para que a igreja chegue no nível que ele quer para esses últimos tempos. Porque mesmo o avivamento tem que ter base para acontecer um avivamento, irmão. Porque alguns que se dizem, não, nós devemos fazer o ide, mas a Bíblia diz, ide e fazei discípulos também. Não adianta pregar se você não pode fazer discípulo. Enquanto você não resolver a tua cegueira, você vai levar outro para ser cego também. Mas como é que a gente resolve a cegueira, irmãos? Praticando e se esforçando naquilo que Deus manda a gente fazer. Renovando a mente, confessando a palavra, praticando os frutos de justiça. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo vai te esclarecer. Veja, quando o escritor dos Hebreus e Paulo diz isso, desperta, ó tu que dormes e Cristo te esclarecerá. De que ele está citando ali? Ele está citando o dia da provação no deserto. E o resumo era o seguinte: os israelitas questionaram Moisés, dizendo, e Deus está aqui no nosso meio? E o que é isso? Incredulidade. Quando é que você começa a questionar se Deus está no nosso meio? Quando você não se enche da palavra, porque é a palavra que vai produzir fé. Amém? Amém, queridos? Amém. Então ele diz, esforcemo-nos, tá? Tudo bem. Então é nesse contexto, você leu o 11, né? Esforcemo-nos, tá? Aí é assim, nesse contexto, que ele diz o 12. Porque a palavra de Deus, veja que ele está tratando só de palavra aqui, viu? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E aí ele dá a paulada final, né, para essa heresia aí de que, tem gente que exalta a Bíblia. Nós não estamos exaltando o livro, nós estamos exaltando a palavra de Deus, que é Jesus, amém?
Aí a paulada final é o que ele diz no 13 aqui, né? Porque ele está falando da palavra, concorda comigo? A palavra de Deus é viva e eficaz. E de repente ele mistura Deus com a palavra. Aí ele diz no 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Resumindo, irmão, Deus e a palavra, Jesus e a palavra é a mesma coisa, irmão. Igualzinho. Ele está falando da palavra, de repente ele já entra, nós vamos ter que prestar conta à palavra, que é Jesus. Nós vamos ter que prestar conta a Deus. Ok? Está comigo? E é assim que ele diz, aí ele foi, isso é o 4, né? Quando ele chega no 5, no final do 5, ele começa a falar, o alimento sólido é para os adultos, versículo 12. Para aqueles que têm, pela prática, as suas faculdades exercitadas e conseguem discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é que significa pela prática tem as suas faculdades exercitadas? Olha para mim. Faculdades espirituais e faculdades mentais. Aí ele vem com a paulada, né? Porque sempre tem uma advertência na Bíblia, né? Aí ele diz, quando era para vocês já serem adultos, tem necessidade da gente ensinar de novo os princípios fundamentais da palavra de Deus? Aí ele entra o capítulo 6 falando, o ensino de batismo, ensino de posição de mãos, ensino de fé, ensino de ressurreição dos mortos, juízo eterno. Nós vamos fazer isso quando der outra oportunidade, porque ele está dando uma repreensão, porque aquela igreja já era velha. Eles já deviam saber de tudo isso. Veja que todo o contexto aqui é palavra, é Jesus e palavra. E aí quando chega no 6, depois disso, aí ele fala daquele episódio lá, que alguns têm dúvida, mas vamos tirar essas dúvidas, mas não vou hoje não, porque não dá tempo. Depois do 4 ao 8, versículos 4 até o 8 fala da perda da salvação pela prática constante do pecado. Então, o paralelo aqui, palavra e pecado. Quem não pratica a palavra, pratica o pecado. Aí depois nós vamos ver isso aqui, tá? Então, quando ele chega nesse capítulo 6, do versículo 9 em diante, vamos ler agora, para finalizar, tá? Olha o que ele diz do 9 até o 20. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Pois servistes e ainda servi aos santos. Você está vendo aqui que parece com o que a gente está falando aqui? Eu dei umas pauladas em vocês aqui agora, não foi? Pelo Espírito. E ele está dizendo, não, irmãos, sabemos que vocês estão crescendo e entendemos até do amor que vocês têm servido. Né? Você está entendendo? Aí é nesse contexto que ele diz assim, olha só. Versículo 11. Desejamos, porém, mas, todavia, entretanto, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Por isso que nós estamos mencionando essa palavra. Versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Lembra do primeiro exemplo que eu dei? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Ele está dizendo aqui que é pela prática e perseverança, paciência, que herda a promessa. A minha graça te basta, 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 minha graça te basta, minha graça te basta, minha graça te basta. Ah? Todo dia o Espírito está dizendo isso para você. Minha graça te basta, minha graça te basta, minha graça te basta. Aí versículo 13, veja. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei.
E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Presta atenção nesse 18 aqui. Para que, mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Agora presta atenção, o que significa isso aí? Duas coisas imutáveis. O que significa? Duas coisas imutáveis pelas quais é impossível que Deus minta. Ele antes disse que Deus, quando não tinha alguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então sabe quais são as duas coisas imutáveis? Presta atenção aqui. O juramento e a promessa. O juramento e a promessa. Juramento do Deus Todo-Poderoso e a promessa do Deus Todo-Poderoso. Ele está falando isso porque ele disse antes, olha, eu dei essas pauladas em vocês, e eu até entendo que vocês estão servindo, tal, mas o que eu estou querendo entender é que vocês perseverem. Entenda o que significa a minha graça te basta. E agora eu estou dizendo a você, que tipo de palavra é essa que você recebeu? Essa palavra tem duas coisas que é impossível que Deus minta. Ele jurou e ele prometeu. Ele jurou e ele prometeu. Ele jurou e ele prometeu. Duas coisas, para fechar a questão. Aí ele diz aqui, versículo 19. A qual temos por âncora da alma, segundo a alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou, tendo tornado-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Aí vai agora, para finalizar, para Hebreus, a gente vai saltar agora para finalizar, Hebreus 10. É nesse contexto de comparação com a velha e com a nova aliança, e com a prática dessa palavra poderosa que Deus jurou e que Ele prometeu, que Ele finaliza aqui, ó, e nós vamos finalizar a nossa mensagem desse jeito. Hebreus 10, versículo 35. Você está sendo abençoado? Amém. Vamos finalizar agora, olha só. Versículo 35. Veja tudo que nós falamos aqui. Nós começamos, antes da gente ler para finalizar, nós começamos falando de quê? Do que Jesus manda falar para você. A minha graça te basta. Nós falamos que tem muito crente que não tem pegada e que está muito na alma, não foi isso? E aí nós falamos que você, em vez de viver segundo a alma, tem que viver segundo o Espírito e a palavra, não foi isso? Amém? E nós falamos que você precisa renovar a sua mente para crescer. E aí você vai entender e não vai ter que passar por tudo que eu passei para entender o que significa a minha graça de baixo. Amém? Então é nesse contexto todo que nós passamos aqui quase uma hora, que nós vamos ler isso aqui. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Olha o que ele diz aqui. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Preste atenção nessa frase. Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Lembra que ele disse lá no 4? Nós precisamos perseverar, esforcemo-nos, pois, para não cair no mesmo exemplo de desobediência. Aí aqui ele está dizendo, ó, persevera, quando você fizer a vontade de Deus, vai alcançar a promessa. Aí te vem a pergunta agora, mas eu tenho aprendido que nós já somos abençoados. Sim, sim. Mas tem bênçãos que só se manifestam quando a tua mentezinha começar a ser renovada. Exemplo, ministério, tu tem um chamado. Irmão, eu passei 14 anos para assumir um ministério. A minha mente tinha que estar renovada para poder assumir um ministério. Entendeu?
Tem certas curas que nunca se manifestam. Nunca não, vamos dizer, mas demora. Você vem para frente, vamos, quem vai receber cura? Ora, eita, passou a dor, que maravilha. Você volta para casa, começa a doer de novo. Aí tu vai no médico, o médico diagnóstico está pior do que estava antes. Aí tu começa a tomar remédio, aí melhora uma coisa, depois piora. Quem já passou por isso, eu não vou nem olhar. Quem passou por essas coisas aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você, o problema não está na unção de quem orou, o problema não está na palavra, o problema não está com nada. O problema não é tu que está vivendo uma vida de pecado. Não, às vezes você é fiel, não está vivendo nada de pecado ali. Tá? Então, e o que é? O que é? Renova a tua mente, porque o que está falando está desfazendo tudo. O que tu está falando está desfazendo, porque Deus não vai ter mais misericórdia de você do que qualquer outra pessoa. Vale a mesma coisa para todo mundo. Então você tem que fazer a vontade de Deus para poder alcançar a promessa. E o que é fazer a vontade de Deus? Quem tem aprendido aqui que a vontade de Deus é a Bíblia? Levanta a tua Bíblia aí. Diga, essa é a minha Bíblia e essa é a vontade de Deus. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Agora diga, Deus já fez isso. Continua com a Bíblia. Diga a Bíblia assim, Deus já fez isso. Agora precisa eu confessar essas verdades. É, porque tem muita gente que confessa aqui agora, mas em casa não. Hã? Então, depois que faz a promessa, a vontade de Deus, aí é que alcança a promessa. Tá? Você está aí comigo? Não fecha a Bíblia não, viu? 36. 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Pode dizer aleluia? Aleluia. Diga comigo, Maranata! Vem, Senhor Jesus! Aí ele diz no 38. Agora, depois que todo mundo se alegrou, vamos a paulada. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não adianta vir correndo com a história de misericórdia. Ai, 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 meu Deus, a minha alma não se compraz nessa pessoa. Porque diz que é crente, mas é um ai, 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 ai. Crente é intrépido. Amém? Crente é intrépido, irmão. Por isso que Paulo, a Bíblia diz que o reino de Deus não é para os tímidos. Quando está falando de tímido, nessa timidez que a gente tem de vergonha, mas você tem que vencer isso, porque quando você está cheio de fé, você tem coragem de pegar no microfone, de cantar, de pregar, de fazer qualquer coisa. Eu tinha medo de tudo. Chega um momento que você está tão envolvido com a palavra que essa timidez vai embora. Vai para as favas. Tem coragem de... Pode vir 300 pessoas com 300 demônios, você vai para cima. A pessoa que, que é justificada, que é de Deus, que é cheio de fé, ele não tem medo de escuro. Ele entra dentro do mato. Se quiser de evangelizar o coveiro que está morando, dormindo lá dentro do cemitério à meia-noite, você vai. Entra. Você expulsa todos os demônios. Você tem coragem de pregar, de falar, de cantar, de tudo, irmão. Porque maior o que está em você do que o que está no mundo. É claro que isso é um processo de renovação da mente. Então ele diz, 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se fizer essa ondinha de ai, 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 eu não vou gostar dele. É o que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo, irmão. É engraçado, mas é a verdade. Ele está dizendo, se você fraquejar, eu não estou agradado de você. Por que ele não está? E onde é que está a misericórdia do Pai? Ele não está te dando uma palavra e o Espírito, tu quer mais o quê? Ele te dá Jesus, ele te dá o Espírito, ele te dá unção, ele te dá a palavra, ele te dá fé, e tu quer mais o quê, irmão? Papinha, nenê? Está entendendo, irmão? Agora, se por acaso isso não está na palavra, depois você me procura. Se tudo isso aqui que a gente está vendo não está na palavra, basta, o Espírito está a ponto de vomitar.
Basta de mensagem de paparicamento de crente, irmão. Basta dessas coisas, irmão. Já está demais, não está não? Não está demais, não? Porque eu vou dizer um negócio para você. Quando eu boto uma mensagem, o YouTube, Facebook, qualquer coisa que eu começo, aí eu não quero nem ouvir. Não quero não. Quero ouvir não. Porque isso aí tá bom. Para quem está vindo agora para o Evangelho, tá bom. Mas eu preciso de algo que me alimente. Eu preciso de algo que me alimente. O Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Ele me leva para pastos verdejantes. Um dos maiores milagres, depois que você já nasceu de novo, que você percebe, presta atenção. Quantos estão aqui até agora? Estão sendo abençoados? Amém. Presta atenção, o que eu vou dizer agora. Um dos maiores milagres e a maior alegria que a gente tem é quando a gente termina o culto e diz, fui alimentado pelo Jesus. Aí, agora vamos seguir adiante. Jesus veio com a comida e me deu. Não é verdade ou não é? Então não está bom da gente parar com esses negócios de ai, minha alma, ai, eu, coitadinho de mim, ai, e não sei o quê. Oh, Deus chamou pessoas frágeis. É claro que ele chamou frágeis, mas para fazer elas fortes. Amém. Deus pegou as coisas frágeis para envergonhar as que pensam que são alguma coisa. Então, o Evangelho é para pegar um fraco e fazer ele forte. Um fracassado e se tornar ele um sucesso. É isso que o Evangelho faz, amém? Não é a gente, todos nós somos fracassados, não é verdade, meu irmão? Oh, meu Deus, como nós somos fracos. Oh, vamos aqui, Jesus te ama e tal. E, meu irmão, isso não resolve nada. Pelo contrário, engana. Dá uma falsa sensação de resolver problemas sem resolver. Aí depois chama todo mundo para frente, impõe a mão, cai 300, porque uns caem pela unção, outros caem pela emoção e outros caem pelo empurrão. Diz que quando alguém vai orar por mim, eu travo o pé. Você não me empurra de jeito nenhum, meu irmão. O cara vai, eu faço assim, igual a vara. Não me empurra porque não me empurra. Porque eu estou cansado de evangelho feito no Paraguai ou na China, Xing Ling. Eu quero saber de Deus. Não me empurra, não. Mas pronto, tem aquela emoção, aquele negócio, depois cai um trocentos aqui na frente. Tem igreja que você, quem quer vir aqui à frente e receber uma bênção de Deus? Vem todo mundo, fica naquela fila, aí passa mais 1 hora. E aí, irmão, demorou mais 3 horas. Foi o que o Espírito quis fazer. Espírito ou a tua alma que conduziu o povo não para a palavra. Porque o povo está ferido. Toda semana alguém... Eu sou ferido toda semana, irmão, por alguma coisa. Mas eu não quero que viver segundo os ferimentos que vêm até mim. Eu tenho que viver segundo a palavra. A minha graça te basta. Quando eu rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que recebam a palavra de uma vez por todas. Decidam crescer. Eu não aguento mais esse evangelho paraguai, não, irmão. Evangelho Xing Ling. É porque o evangelho é para produzir frutos. E os frutos são produzidos não só pelo envolvimento do mover do Espírito, mas pela renovação da mente, confissão da palavra, porque o coração fala de que está cheio, a boca fala que está cheio o coração, pela prática da palavra. Aí sim, aí todo mundo cresce. E todo mundo é alimentado, e todo mundo vai crescendo, e daqui a pouco as pessoas são líderes fiéis, porque você é bem ensinado. Amém? Amém, queridos? E está dado o recado. Eu não tenho direção de chamar ninguém aqui para frente, não. Eu podia dizer uma coisa, mas podia, né? Mas vai para a palavra, vê se Jesus fazia essas coisas.
que Jesus fazia, irmãos? Curava os enfermos, expulsava os demônios e ensinava a palavra. É por isso que a Bíblia repete em vários lugares: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Hebreus 11 diz, porque, mais um texto de Hebreus, né? Eu amo esse livro de Hebreus. Diz 11, fala o que é a fé e diz, porque pela fé cremos que os mundos, o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o que veio a existir veio do que não era visível. Ele pega aquilo que ninguém está vendo e transforma em algo pela palavra, irmão. Entendeu? Deus pega o fraco e levanta pela palavra. Deus pega aquele que não vale nada e faz dele algo pela palavra. Todos aqui, todos, são iguais perante o Senhor. Todos Deus tem um propósito, todos, viu? Eu não estou, é uma palavra de efeito para pegar todo mundo. Não, eu estou dizendo a verdade, todos. Todo mundo aqui tem condição de impor as mãos sobre os enfermos. Todo mundo tem condição de mover-se pelo Espírito. Todo mundo tem condição de pregar a palavra. Não, mas é claro que tem os 5 dons ministeriais. Mas a unção está sobre você, a graça de Deus está sobre você para fazer o que é devido quando o Espírito manda.